O silêncio de Deus e a geração que não escuta. Mas o culto daquela noite estava começando. A música soava afinada, as luzes controladas, o roteiro seguido com precisão. Mas algo estava errado. Na terceira música, quando todos levantavam as mãos, ela não sentia mais nada. Nem arrepio, nem presença, nem calor. Apenas um vazio que ecoava dentro do peito como um templo abandonado. Ela não era uma novata na fé. Cresceu em meio a orações, cânticos e histórias de milagres. Conhecia as promessas. Sabia decor os versículos sobre consolo, força e livramento. Mas naquela noite, nenhuma dessas palavras parecia fazer sentido. Parecia que Deus tinha saído do lugar. Após o culto, ela se sentou no banco vazio, observando os últimos a saírem. Um homem ainda varria o chão. As luzes estavam meio apagadas. Tudo ao redor dizia: a reunião terminou. Mas dentro dela, algo mal tinha começado. Nos dias seguintes, tentou ignorar aquilo. Leu a Bíblia como de costume, orou como sempre fazia, jejuou por impulso. Mas nada mudava. O vazio continuava. O silêncio aumentava, e ela se perguntou pela primeira vez com receio até de pensar: será que Deus parou de falar com ela? Essa ideia a assustava. Lembrava-se de passagens em que o céu se calava, de reis que clamavam e não ouviam resposta, de Saul, que em sua desobediência buscou direção e não teve resposta alguma. Mas ela não se via como alguém em rebeldia, apenas como alguém esquecida. Nos dias que seguiram, ela começou a prestar mais atenção no mundo à sua volta. Os noticiários gritavam tragédia. O número de guerras aumentava. Crianças morriam por falta de comida. Igrejas se multiplicavam, mas a fé parecia se diluir. E foi aí que algo começou a se encaixar. Talvez o silêncio de Deus fosse mais profundo, coletivo, profético. Talvez o mundo inteiro estivesse gritando alto demais para ouvir o que Deus ainda estava tentando dizer. Ela lembrou-se de Mateus 24. Jesus havia dito que antes do fim haveriam sinais. E talvez esse silêncio não fosse ausência, mas um dos sinais. O silêncio que antes parecia abandono, agora soava como um eco vindo do céu dizendo: vocês estão perto. Naquela mesma noite, quando chegou em casa, ela abriu a Bíblia quase como um reflexo. As páginas se abriram em Mateus 24, como se já soubessem para onde ela precisava olhar. Seus olhos pararam na primeira linha. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ela leu o capítulo inteiro como quem lê um boletim de notícias. Guerras, nação contra nação, fomes, terremotos, escândalos, falsos profetas. O amor se esfriando. Era como se o texto fosse um roteiro do presente, um mapa. Como se a história já estivesse escrita e todos estivessem interpretando seus papéis distraídos. Ela procurou na internet. Cada manchete era um espelho da profecia. Algo dentro dela partiu. O mundo estava cumprindo a escritura e ninguém parecia perceber. Voltou ao texto e leu. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As palavras agora carregavam peso. Não importava apenas o que aconteceria no mundo, mas o que aconteceria dentro dela. Perseverar era a palavra. Ficar firme. Mesmo quando tudo começasse a cair, fechou a Bíblia devagar. O silêncio ainda estava ali. Mas agora havia algo dentro dele. Não era ausência. Era aviso. Era código. Era o próprio céu dizendo que a história avançava. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. Trânsito, luzes, gente distraída. E ela, com os olhos ainda úmidos, compreendia que tudo ao redor era parte de algo muito maior. Acordou mais sensível no dia seguinte. Não às palavras, mas aos silêncios. O mundo parecia ensurdecido. Notificações, vozes, pressa. A fé havia se tornado performática. As orações automáticas. O altar, uma vitrine. E o silêncio, um inimigo que poucos suportavam. Começou a perceber o quanto sua própria fé havia sido moldada por ruídos. Muitas palavras, pouca escuta, muitos estímulos, pouca presença. Espiritualidade sem silêncio é como adoração sem entrega.
A devoção dela precisava se reinventar. Desligou o celular, fechou as redes, sentou-se no chão, ficou ali, sem dizer nada, sem cantar, sem fazer, só sendo. O desconforto inicial se transformava em percepção. Pela primeira vez em muito tempo, ela dava espaço para que Deus falasse à sua maneira. O tempo passou, e o céu ainda parecia mudo. As sensações não voltaram. A presença não era sentida, mas a fé permanecia. Lembrou-se de Elias no monte. O profeta esperava fogo, vento, terremoto, mas Deus veio em um sussurro. O silêncio era presença disfarçada. Ela entendeu que Deus estava tratando não a sua emoção, mas sua estrutura. Fé não é sentimento, é permanência. Jesus silenciou diante de Pilatos. Paulo resistiu sem respostas. Estevão morreu vendo os céus, mas ouvindo nada. A fé que resiste ao fim não precisa sentir, precisa apenas continuar. E ela continuava. Ela começou a perceber outra camada do fim: o esfriamento do amor. Nas ruas, nas redes, nas igrejas, as pessoas endureciam. O afeto virava fraqueza, o perdão, raridade. E dentro dela, o mesmo sintoma se manifestava: cansaço, indiferença, automatismo. Lembrou do início da fé, quando tudo era fogo e lágrima. Agora tudo era correto, mas morno. A chama estava acesa, mas quase invisível. O amor, adormecido. Então começou a reagir. Escreveu, pediu perdão, reconciliou-se, abraçou, escutou, pequenos gestos, grandes resgates. O amor voltou a queimar, não por milagre, mas por decisão. Mesmo com tudo isso, o deserto permanecia. A solidão interior não cedia, mas ela entendeu. O deserto não é o fim, é o início da formação. Moisés, João Batista, Elias, todos passaram por ali. Jesus também. O deserto é onde os ruídos morrem, onde a alma se encontra com a verdade. Ela aceitou o deserto. Parou de fugir, permaneceu. A oração virou silêncio. O silêncio virou resposta. O peso não desaparecia. Ao contrário, crescia. Era o peso da consciência. Saber demais, sentir demais, entender demais. Uma ansiedade que não era natural, era espiritual. Leu sobre isso. Chamavam de ansiedade escatológica. Um tipo de angústia gerada pela percepção do fim. Não era desequilíbrio. Era um espírito acordado demais em um mundo anestesiado. Orava diferente agora. Não pedia para que o peso passasse. Pedia força para carregá-lo. E ele se tornava leve. Não porque sumia, mas porque ganhava propósito. Começou a estudar filosofia. Encontrou Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A frase a acertou como uma flecha. Os estoicos tinham descoberto algo. Paulo também. Estevão também. O evangelho e o estoicismo se encontravam na resistência silenciosa. Fez 3 decisões: aceitar o que não podia controlar, focar no que dependia dela, agir com firmeza e paz. A fé agora era silenciosa, constante, invisível por fora, inabalável por dentro. Certa manhã nublada abriu a janela e apenas agradeceu. Não esperava revelações, mas algo aconteceu. A presença voltou, não em forma de emoção, mas em forma de certeza. Deus estava ali, sempre esteve. Percebeu que ele não havia se calado. Ela é que havia perdido a frequência, e agora tudo parecia falar dele. A brisa, a palavra, o gesto de uma criança, um versículo lido, uma canção simples. Deus estava em tudo, mas só os atentos percebem. Ela entendeu. O silêncio de Deus era, na verdade, o som mais puro da graça. Era ele moldando alguém que deixara de depender do sentir para aprender a permanecer. Ela estava diferente, por dentro. Agora sabia que a urgência era real, que o tempo era curto, que a vigilância era a última virtude. Leu novamente Mateus 24, e então viu. O mundo gritava, mas poucos escutavam. Ela decidiu ser voz no silêncio, uma sentinela,
uma intercessora que conhece o deserto, uma mulher que foi moldada na ausência para anunciar a presença. E agora, mesmo sem dizer, sua vida inteira gritava: Ele ainda está falando, ouça, antes que o silêncio seja eterno.